Peraí, não vai dar certo. É 3:14. Vamos ver se está em desacordo aqui o negócio. 3:14. Amém? Amém. Diz assim: Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem à imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou muito furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, e deu ordens para que, que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Agora capítulo 6, versículo 4. Beleza? Amém. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Vamos ler isso aqui, gente, juntos? Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse sujeito chamado Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a outro Deus, a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assinam para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. O que ele costumava fazer, gente? Orar. Quantas vezes? Vamos lá. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode ser revogado. Então disseram: Daniel, um dos exilados, que não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinasse. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Mas os homens disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões.
O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, fala o nosso coração. Fala, Senhor, acerca dessa fidelidade que muda as nossas vidas, fidelidade que atrai a Tua presença, que move a Tua mão sobre nós. Essa fidelidade que traz, Senhor, os Teus livramentos, sem que nós, Senhor, tenhamos que ficar mendigando diante do Senhor, mas por uma vida contínua no Teu altar. É o que nós queremos aprender nessa noite, Pai. E eu peço, usa a minha vida, me dá a Tua graça, Teu favor, me usa segundo a Tua vontade, para que sejamos todos edificados e, como Daniel, sejamos encontrados fiéis diante do Senhor. Sejamos encontrados homens, mulheres íntegros que servem unicamente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar na salva de palmas ao nosso Deus, pela Sua palavra. Aleluia. Amém? Fidelidade a Deus sempre. É o nosso tema de hoje, o jejum, o 7º dia, né? Então, falando hoje sobre essa fidelidade. A palavra fidelidade, no grego, ela quer dizer não só crer, mas ela tem um sentido um pouquinho mais além. É crer com o sentido de acreditar fielmente e não se desviar dessa verdade, né? E é isso que a gente vê na vida de Daniel. E a verdadeira fidelidade, ela é uma característica de Deus, né? Então, a verdadeira fidelidade, ela é uma característica de Deus. Lá em Deuteronômio 32:4, a palavra afirma que entre uma das coisas do caráter de Deus, Ele é fiel. Em 2 Timóteo 2:13, que é um texto que muita gente às vezes até usa para justificar a sua infidelidade, mas não é bem isso que o apóstolo quer dizer. Ele quer exaltar a fidelidade de Deus. Então ele diz ali em Timóteo que, apesar de sermos infiéis, Deus continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O que é esse não negar a si mesmo? O seu caráter. Deus não pode negar o que é a sua fidelidade. Então eu já vi muita gente até usando esse versículo para justificar, é assim mesmo. A Bíblia fala que mesmo sendo infiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, mas Ele não vai agir com você e comigo na nossa infidelidade. Isso tem que ser uma verdade clara na nossa vida. Então a Bíblia está afirmando que esse é o caráter de Deus. E essa fidelidade verdadeira que vem de Deus, a gente só pode tê-la por meio do Espírito Santo. Você não pode ter com esforço pessoal. Você não pode tê-la de uma maneira religiosa, porque a palavra afirma que o fruto do Espírito na vida do crente é o quê? Fidelidade. Qual é o fruto do Espírito? Fidelidade. Dentre tantos outros. Fidelidade, essa que está em Deus, ela só pode ser reproduzida em nós por meio do Espírito Santo. Infelizmente a gente vive hoje uma sociedade onde o homem já inventou até, né, ele criou a fidelidade condicionada, né? Então o que é isso? A minha fidelidade a quem quer que seja, ou ao que quer que seja, está condicionado a alguma coisa. Eu sou fiel até certo ponto. Infelizmente a gente vê isso até dentro das relações conjugais hoje, né? A gente vê isso dentro das relações comerciais. Então tudo tem uma fidelidade, tudo tem uma condicional. E se a gente trouxer isso para o nível de igreja, a gente é fiel, né? Essa fidelidade condicionada muitas vezes está condicionada ao que eu estou vendo o outro fazendo, o que o outro está fazendo, né? Então, assim, na palavra de Deus e no nosso dia a dia, a gente tem gente que é bom exemplo e mau exemplo na casa de Deus, é ou não é verdade? Sim. E não só na casa de Deus, como aqueles que se dizem servos de Deus. E eu não posso olhar o meu testemunho, a minha fidelidade, não pode estar ligada àquilo que a outra pessoa faz. Se é um bom exemplo para que eu copie em fidelidade, eu vou copiar. Mas se é um mau exemplo, não pode servir de justificativa, não é? Para que a minha fidelidade esteja atrelada a isso. Então a minha fidelidade não pode depender da outra pessoa. Uma outra coisa que a fidelidade
condicional está ligado às motivações erradas. Você quer ver um exemplo disso? A palavra de Deus em Atos 4, lá no finalzinho fala de um tempo onde as pessoas vendiam suas propriedades, traziam tudo para a igreja, colocavam aos pés dos apóstolos. E tinha lá um homem chamado Bartimeu, que ele tinha um grande terreno, vendeu, pegou o dinheiro inteiro, botou aos pés dos apóstolos. E tinha um casal chamado Ananias e Safira, e o que eles fizeram? Também foram, venderam, trouxeram metade do valor, mentiram ao apóstolo e colocaram tudo, vendemos tudo, está aqui os nossos bens. E vocês devem saber a história. Pedro pergunta, vocês, né, estão entregando tudo ao Senhor? Tal, estamos, tal. E aí Pedro fala, por que vocês estão mentindo? Por que vocês deixaram, na verdade, se permitir por Satanás e estão mentindo ao Espírito Santo? A gente vê essas três aplicações na vida de Ananias e Safira. Primeiro, por que eles fizeram aquilo? Porque não foi de coração. Foi porque eles viram o Bartimeu fazer aquilo e as pessoas fazerem. E eles fizeram, mas o quê? Com a motivação errada. Primeiro olharam o que os outros estavam fazendo. Eles não decidiram no seu próprio coração fazer. Segundo, eles tiveram a motivação errada. Por quê? A motivação deles era o quê? De reconhecimento. Poxa, se Bartimeu fez aquilo e o cara agora está andando aí com a turma dos apóstolos, o cara é querido, mano, eu vou buscar reconhecimento. Motivações erradas. E que os levou a mentir e, consequentemente, a morrer. Então veja, isso é um exemplo de fidelidade condicionada. Eu não faço de livre, eu não tenho liberalidade, não parte de mim. É porque eu fico vendo a vida dos outros e, se por mau exemplo ou bom exemplo, eu quero, mas a motivação não parte de um coração liberal. Está entendendo isso, gente? Amém. Está difícil entender ou não? Não. Talvez eu não esteja explicando bem, vocês estão aí com a cara pensativa, né? Mas se não entender, você me pergunta que eu explico. Então isso, veja, estava dentro da igreja. E assim, a nossa fidelidade, ela precisa ser algo, gente, liberal, espontâneo, do nosso coração para com o Senhor. Ela não pode estar atrelada a pessoas. A minha fidelidade não pode estar atrelada, por exemplo, à minha família. Senão corro o risco de trair o meu Deus. Amo minha família. Amo minha esposa. Não está aqui, está trabalhando. Amo minhas filhas. Mas, se a minha fidelidade a Deus estiver condicionada a elas, pode ter certeza, eu vou tropeçar na minha relação com Deus. Está entendendo isso? Amém? Amém. Então, o que a gente vê, infelizmente, nesses dias é muito isso. A gente tem que tomar cuidado com essa fidelidade que é condicionada. O que está acontecendo? E isso, casamento, por exemplo. O casamento. O marido faz aqui. Está vendo aquele marido? Queria que o homem, queria que o meu fosse assim. Aquela mulher, queria que a minha fosse assim. E aí você começa a criar problemas na sua fidelidade conjugal. Quando isso é em termos de igreja, quando a gente fica olhando A, B ou C, a gente começa a criar um problema na nossa fidelidade. Para com Deus e para uns com os outros. Amém? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de fidelidade. E a gente está meditando na vida de Daniel porque nós estamos buscando, como Daniel, desenvolver em nós esse espírito. E Daniel é esse exemplo de uma fidelidade incondicional a Deus. E a gente precisa entrar, realmente, gente, nesse tempo de buscar esse resgate do Senhor. Hoje a gente tem igrejas lotadas, nós estamos aqui, mas a pergunta é, até onde nós somos fiéis incondicionalmente ao Senhor? Quando alguma coisa começa a te afligir, tocar no teu chamado, na tua relação, no teu tempo com Deus, qual é o teu comportamento? Porque a fidelidade não é algo de boca, gente. Assim como a nossa vida com Deus, ela é toda prática, ela é vista, ela é visível, a nossa relação com Deus. E ela se dá nos nossos atos e as nossas atitudes. Por isso que a gente aprende, tem muito que aprender aqui, com a vida de Daniel. E eu estava meditando nisso e pensando, a gente deveria se constranger. Quando a gente lê histórias, como nós estamos meditando na vida de Daniel, na vida de Paulo,
a fidelidade destas pessoas, a gente deveria ser constrangido. E eu tenho certeza que muitos de nós iríamos mudar drasticamente a nossa vida com Deus. Eu não digo vida espiritual, porque não existe vida espiritual e secular. Existe vida. Amém? Amém. Esse negócio de que eu tenho vida secular e eu tenho vida espiritual, isso não existe. Nós temos um mundo espiritual e um mundo secular. Mas vida é uma só. O que você é em Deus, você é no mundo. Amém? Amém. Né? Ou seja, o que nós somos em Deus, nós somos no mundo. Então a minha expectativa, gente, com esse jejum é que a gente possa, meditando nessas coisas, mudar a nossa caminhada com Deus. E nos tornarmos, como Daniel, fiéis ao Senhor sempre. Amém? Amém. Fidelidade ao Senhor para sempre. Amém? Então, algumas lições que eu quero tratar com vocês. Uma vida de fidelidade a Deus, ela implica em 4 coisas. A primeira, diga comigo, honrar ao Senhor em todo o tempo. Levanta tua mão e diga para Deus: Senhor, eu quero viver para te honrar. Diga com as suas palavras. Fale você para Deus. Eu quero viver para te honrar em todo tempo, em toda circunstância e toda ocasião. Eu quero honrar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Honrar não de palavras, mas de ações. É o que a gente está vendo na vida de Daniel e de seus amigos. Por isso lemos 2 textos, porque são 2 momentos diferentes. Primeiro foram a prova dos amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda sobre o poder de Nabucodonosor, que era o imperador. Depois Daniel está agora sobre outro momento, né, que é do rei Dario. Mas a circunstância é a mesma, gente. Lá no versículo, capítulo 3 que a gente leu, os amigos foram bem claros. Rei, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Nós vamos adorar ao nosso Senhor. Nós vamos honrar a Deus. Você pode fazer o que você quiser. Acende a fornalha 7 vezes mais acesa. Traz caminhões e caminhões de lenha. Acende o fogo, joga a gente lá. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Mas se Ele não livrar, nós vamos honrar ao Senhor dessa terra. Amém. Nós vamos mostrar e revelar quem é o nosso Deus. E com Daniel não é diferente. Quando Daniel, no capítulo 6, versículo 10, ele toma conhecimento do que foi publicado, a palavra diz que ele vai para o quarto, no andar de cima, volta-se para Jerusalém e ora, como era de costume. Não mudou o costume. O cara não ficou perdido, aterrorizado. E agora o que vai ser? Não, irmãos. Ele tinha um lugar com Deus. E ele não temeu que estivessem ali espias. Ele sabia que tinha espias. E ele foi o quê? Honrar o seu Deus. Sabe, gente, a palavra honrar no hebraico significa reconhecer o peso de uma pessoa e a autoridade de uma pessoa, e também traduzida como sustentar e pagar a conta. Aí dá para a gente entender o que Daniel está fazendo. Ele não reconhece a estátua de Nabucodonosor, os amigos não reconhecem. No caso de Daniel, ele não reconhece aquela sentença, ele não reconhece aquela ordem que ninguém devia orar a Deus, que ninguém devia buscar outra situação a não ser no Deus da terra. Ele não reconhece isso na sua vida. Pelo contrário, à medida que eles tomam digamos assim, o partido, vamos lá, hoje está a eleição mesmo, né? À medida que eles tomam o partido de Deus, eles estão conscientes do preço que eles vão pagar por isso. Porque o que é a honra mesmo? Reconhecer o peso de uma pessoa, da sua autoridade, sustentar isso e pagar um preço. É distinguir. E Daniel falou: o Deus que eu sirvo é diferente dos deuses de vocês. Eu o conheço e não vou me sujeitar aos deuses de vocês, nem aquilo que vocês querem impor sobre a minha vida. Daniel está dando honra ao Senhor. Sabe, e o testemunho mais forte que a gente pode dar na nossa vida, ou a melhor pregação que a gente pode ter, irmãos, é a nossa vida diante de Deus. É quem nós somos em todo o tempo da nossa vida. É quem nós somos. A melhor maneira da gente honrar a Deus é no meio de uma geração corrompida. Às vezes gente que está buscando até o nosso mal, a gente mostrar quem nós somos no Senhor. Amém. Eles não estão desesperados, eles não estão
desafortunados de maneira nenhuma, mas eles escolheram um caminho. Com a minha vida, ainda que eu seja um sacrifício, eu serei um sacrifício pela honra do Senhor. Amém. Eu pagarei um preço pelo Deus que eu amo, pelo Deus que eu sirvo, pelo Deus que está no controle da minha vida. Há uma coisa interessante que os amigos de Daniel falam para Nabucodonosor. Eles dizem assim: quanto a ti, ó rei Nabucodonosor, não precisamos te dar justificativa nenhuma. Gente, isso é forte. Porque quantas justificativas nós apresentamos na nossa vida, muitas vezes, não é? Para não honrar a Deus. Porque quantas vezes na nossa vida a gente está tão preocupado com coisas, honrar pessoas, e a gente quer honrar a Deus, mas quer honrar também uma pessoa, fazer um meio termo. Não. Ou o Senhor é Deus, ou o Senhor é Deus. Não há outra alternativa na nossa vida. Amém. E é aí que as coisas começam a acontecer em função disso, literalmente, né? Então uma coisa que a gente aprende, que honrar a Deus é o comportamento da nossa vida diante de todas as situações. É o que nós escolhemos viver em todo momento. Jesus, ele ensinou muito os discípulos. Jesus teve muitos momentos de conversa com os discípulos, mas Jesus ensinou mais pelo exemplo. E Jesus disse para o último momento com os discípulos: como vocês me viram fazer, vocês façam. Porque tudo que eu fiz, e em tudo que eu fiz, eu glorifiquei o Pai. Gente, glorificar o Pai não é levantar mãos e ai Senhor, oh aleluia, eu te amo. Isso é expressar louvor e adoração. Glorificar a Deus é pregar com as nossas vidas para o mundo caído. Amém. Jesus, ele disse em Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus não disse: vão e fiquem pregando, tentando convencer as pessoas. Não, seja o que vocês são e mostrem para as pessoas quem vocês são, porque é o comportamento de vocês que vai fazer as pessoas glorificarem a Deus. Amém. Então é o nosso comportamento. Você prega, você honra a Deus com o seu estilo de vida. Amém? Amém. E que a gente possa hoje entender que isso é marca de fidelidade. Eu não temo mal algum, eu tenho os problemas, eu tenho o perigo. Aliás, é o segundo ponto que a gente vai falar aqui hoje. Uma vida de fidelidade a Deus é uma vida que enfrenta a realidade da luta, irmãos. Amém? Amém. Ela existe mesmo servindo a Deus. E podemos não ser livres da luta e não ser livres das consequências dela. Mas sempre vamos crer que Deus pode o quê? Nos socorrer e nos livrar. Amém? Amém. Diga: Deus tem para mim Deus socorro e livramento em nome de Jesus. Amém? Então o segundo ponto é: a minha vida de fidelidade a Deus, ela me faz enfrentar os problemas, as lutas do dia a dia, porque eu sei quem eu tenho crido, né? Então aqui está a luta espiritual, que é exatamente por que eles estão vivendo aquela luta. Por gente que tinha inveja deles, por gente que era corrupta, queria corrompê-los, mas eles se tornaram pessoas incorruptíveis. Eu acho interessante que muita gente... Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Ai, mas aí eu fui forçado a fazer isso. Eu fui forçado a agir desse jeito. Ai, mas olha que as circunstâncias. Lembra de Saul? Quando Deus mandou ele ir para o monte, aguardar um sinal, que o Senhor ia dar vitória para ele contra... E aí lembra que ele falou, ele foi tomar uma atitude errada que Deus não mandou. E aí quando Samuel chegou, ele falou assim: ó, forçado pelas circunstâncias. Ô gente, como essa palavra, ela fica muitas vezes na nossa boca, é ou não é verdade? Olha, eu fui forçado pelas circunstâncias. Eu fui forçado por causa disso. Ai, mas por causa de tal pessoa. Mas é uma pessoa tão querida e me constrangeu. E a gente vai deixando essas coisas tomar conta do nosso coração. Gente, as circunstâncias eram totalmente contrárias. E vamos falar de um ponto de vista racional? Deus não ia levar a mal se eles pegassem e fizessem ali um acordo com o rei e no coração deles, e o sincretismo acontece muito isso, né?
se curva diante deles, mas no coração há uma outra verdade, dizem no sincretismo. Mas não é isso. Eles falaram, tomaram uma posição. Nós estamos numa guerra. A gente está vivendo isso simplesmente por causa da gente invejosa, da gente corrupta. Então, se você olhar no caso lá de Daniel, os caras procuraram uma maneira, tudo corrupto, não conseguiram ir e corrompê-lo. Na mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego inventaram uma lei, também não deu certo. Eles poderiam ter cedido. Isso é uma lição para a gente, que muitas vezes a gente fica olhando para a situação e fala, eu me vi obrigado. E a gente vai se justificando nessas coisas. Então, na luta espiritual, esse é o ponto, gente. Satanás, ele nos tenta. Agora, a despeito de qualquer que seja a tentação, há uma promessa de Deus, 1 Coríntios 10:13. Em toda e qualquer situação, Deus tem um livramento para você. Nem que seja força, poder e autoridade para você suportar o tempo da tentação e sair dela em vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso é palavra de Deus. E esses homens entenderam isso. Então um ponto é esse. É a gente não ficar pressionado, mas entender que nós temos um Deus sobre a nossa vida. E o segundo ponto é aquilo que nós muitas vezes não damos valor. Estamos despreparados para a guerra, irmãos. Nós falamos, nós lemos, mas continuamos o quê? Muitas vezes despreparados espiritualmente. Então a palavra de Deus, ela fala, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em Romanos 8, 35 a 39. Achou? A partir do 35 até o 39. Leia com atenção. Isso aqui não é romântico, como muitas pessoas fazem não, viu? Algumas pessoas leem isso com um romance, mas na hora de ver na realidade, não vive. Então Paulo está falando de uma realidade, gente, isso aqui. A luta que nós vivemos no nosso dia a dia. Amém? Amém. Eu e você enfrentamos lutas, tentações, e muitas delas estão além da nossa capacidade humana. Olha o que Paulo diz aí, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Então ele está fazendo uma pergunta. E ele vai falar agora de coisas que podem nos acontecer. Amém? Amém. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então ele está mostrando situações que podem vir contra nós com a força, com o intento de nos separar do Senhor. E gente, eu quero dizer uma coisa, na vida de muita gente essas coisas têm poder para separá-las de Cristo. Tem muita gente que na hora da perseguição ela muda com Deus, na hora da tribulação ela muda com Deus. Então veja o que Paulo está dizendo, essas coisas, elas existem. Mas como está escrito, versículo 36, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. De alguma maneira, esses homens, eles tinham conhecimento, isso era uma verdade para eles, que Paulo está escrevendo tantos séculos depois. Essa fornalha não pode me separar do amor de Deus. Esses leões não podem me separar do amor de Deus. Deus é muito maior do que isso, não vai me separar. Porque ainda que destrua a minha carne, eu estou em aliança com o Senhor. Eu fecho os meus olhos aqui para abri-los no reino da glória em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa verdade que a gente tem que ter no nosso coração, irmãos. Todos os dias somos confrontados. Tem lutas que elas fazem parte da vida de todo ser humano, mas tem luta que parece que é só com a gente, não é verdade? Sim ou não? Sim. E por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, ó, por causa de ti enfrentamos a morte. Tem coisa que Satanás, ele só prepara contra a sua vida e a minha vida, com uma única intenção,
nos separar do Senhor. Fazer com que de alguma maneira a gente se posicione contra Deus. Porque o que aqueles homens, e principalmente nos dias de Daniel, os caras foram bem claros. A gente não consegue nada contra esse cara, a não ser colocando ele contra o Deus dele. E esse é o trabalho de Satanás. Você pode ser íntegro, você pode ser correto, você pode ser fiel, você pode ser tudo. Mas Satanás nunca vai deixar de trabalhar na sua vida e na minha vida para nos colocar contra o Senhor. E ele fica buscando, porque da mesma palavra que nos abençoa, a mesma palavra também nos condena. Amém? Amém. Guardou isso no coração? A mesma palavra que nos abençoa, também nos condena. Porque nela contém o quê? Satanás sabe, aquilo que está na palavra e eu não praticar, ele pode usar contra a minha vida. E é isso que eles estavam tentando ali naquele lugar. Então o grande problema, gente, é que muitas vezes a gente não está preparado para a batalha. Aí vem o desespero na hora da luta. A palavra diz que Daniel, ele foi orar como fazia o quê? Continua. Esse cara tinha um hábito na vida dele. Esse camarada, ele estava preparado para toda a guerra que pudesse vir. Por isso, ele não está ali tremendo, gemendo e procurando com o rei algum consenso para não ir para a cova. Porque ele estava preparado. A palavra diz lá em Efésios, se puder coloca para mim, Efésios 6, versículo 11 a 13. Eu gosto de colocar para vocês verem. 6:11 até o 13. Olha só. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do... O que Daniel estava vivendo? Uma cilada. O que os amigos de Daniel estavam vivendo? Uma cilada. Amém? Então diz aqui, ó, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia... Quando que eu tenho? Quando chegar o dia mal, eu vou me preparar no dia mal? Eu já estou preparado desde antes. E esse é o problema na vida de muita gente. Passa dias e dias, não é? Comendo a comida da Babilônia. E aí quando o problema, o mal bate na porta, ele fica desesperado. E aí sai igual um doido, né? Então eu preciso vestir toda a armadura para poder resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém, gente? Amém. Então veja, eu tenho que andar, eu tenho que tirar essa lição de Daniel. Eu não vou orar porque eu estou com um problema, mas porque eu já oro toda a minha vida e agora eu estou com uma luta e eu posso ir diante do Senhor, apresentar a minha dificuldade e manter minha vida de gratidão diante do Senhor. Amém. Entende que é diferente? Muitas vezes esse é um mal na nossa vida. A gente ora quando o mal bateu a porta. Eu estou preparado para viver aquele dia, passar por ele, firme e alcançar do Senhor a recompensa em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Então entenda isso no teu coração, porque a palavra diz, de fato, todos nós que verdadeiramente estamos em Cristo, nós vamos ser perseguidos, porque a nossa vida provoca o inferno. Amém? Amém. A nossa vida, irmão, não tem lugar aonde você lê sobre a igreja, que a igreja não incomodava as portas do inferno. A igreja que não incomoda a porta do inferno, alguma coisa está errada com ela. Se a sua vida não incomoda o inferno, alguma coisa está errada. Porque o diabo não tem nenhum prazer na sua vida e na minha vida. Então ele está todo o tempo tentando nos prejudicar. Mas nós temos do nosso lado um Deus que é fiel em nome de Jesus, e que nos dará a vitória plena sobre todas as coisas. Amém. Amém? A terceira lição é que com Daniel a gente aprende a não fazer concessões ao mundo espiritual. Diga, eu não farei concessões ao mundo espiritual. Amém? Tudo que os caras queriam é o seguinte, tem um jeito. Aliás, Nabucodonosor foi bem claro, Dario não teve jeito. Mas Nabucodonosor ainda colocou uma alternativa para os meninos. Falou assim, olha, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês se lançarem no chão agora e me adorarem aí, ó, tá resolvido o problema, não tem mais. Agora, se vocês não se jogarem, a fornalha está ali esperando. Veja que tinha uma possibilidade. Mas eles não abriram concessões.
Eles não abriram, sabe, qualquer brecha e não deu nenhuma oportunidade ao adversário, né? Então assim, gente, uma coisa importante na nossa vida, da gente entender, é que não existe zona neutra na vida espiritual. Ou você está com Deus ou você não está. Amém? Amém. Não tem aquela de que eu estou dando um tempo, eu estou em cima do muro, ou eu estou pensando o que vai acontecer. Ou você está definitivamente no reino de Deus, ou você está no reino das trevas, vivendo uma vida religiosa no reino das trevas. É possível? É, porque religiosidade é uma prisão de Satanás para o mantenimento das pessoas no poder dele. Guarde isso. Religiosidade é um poder de Satanás para manter as pessoas presas ao reino dele. O cara que é religioso está preso no reino das trevas. Por isso que é difícil a gente ver um evangelho verdadeiro que não desperta muito interesse, porque o evangelho é confronto com a carne e com o reino espiritual. É confronto, como nós estamos vendo aqui com Daniel. Então não existe esse meio termo. E infelizmente a gente vê muitas pessoas, né, às vezes, negociando sua relação com Deus, gente. Quando Deus fizer isso, então eu vou passar a servir a Deus. Quando eu tiver mais resolvido, então eu vou me batizar. Quando eu não sei o que. E a gente vai vivendo essa relação promíscua com Deus. A gente tem que emendar nossos caminhos. Amém? Amém. A palavra de Deus fala, tem um provérbio que diz assim: emende os vossos caminhos. Ou seja, fazer conserto dos nossos caminhos diante do Senhor. A gente que tem dificuldade às vezes de tomar uma decisão, seja pela conversão, seja, sabe, por uma raiz na igreja, seja por servir a Deus na igreja, fala, não, eu vou servir a Deus, a igreja de Deus precisa crescer. Ele tem medo, sabe por quê? Porque ele está preso a pessoas e quer agradar pessoas, às vezes da sua família. E tem marido que às vezes diz assim: se você se meter com esse negócio de igreja, impede o ministério da mulher. E vice-versa. E filhos, e pais. E gente até que não é da igreja, quer dar pitaco na nossa vida, gente. A gente não negocia a nossa vida com Deus. Amém? Amém. Amém? Posso ouvir o amém de todos? Amém. Então diga: eu não negocio a minha vida com Deus. Eu não negocio a minha vida com Deus. Lá em Atos 5, os caras estavam lá, Pedro havia feito um milagre lá, curado, e mandaram Pedro calar a boca, e falaram: ou vocês calam a boca, ou vocês vão ficar presos aí, cala e para de falar desse negócio de Jesus. E Pedro falou: importa obedecer a Deus mais que aos homens. Quando a gente, o que eu estou falando para vocês, é quando a gente pegar esse caminho, nós vamos ver tanta coisa boa de Deus acontecendo na nossa vida. A nossa vida desamarrada. Paulo vai dizer aos coríntios, né, que ficavam ali negociando a palavra de Deus, e quem desse a melhor palavra eles recebiam, porque a palavra vinha de encontro ao coração deles. Paulo diz assim: ao contrário, de muitos não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Não, eu não sirvo a Deus, não é? Esses camaradas estão dizendo: eu não sirvo a Deus porque Ele pode me livrar. Eu não sirvo a Deus, sabe, cara? Não estou buscando lucro em Deus, estou procurando exaltar o nome do Senhor, como nós cantamos aqui: Ele é exaltado, para sempre é exaltado, o seu nome bendirei. Sabe por quê? Como a gente faz isso com a nossa vida nesse mundo? Amém. E é isso que Deus está nos ensinando nesse tempo. Porque, gente, se a gente ainda está procurando agradar a homens, a Bíblia diz uma coisa em Gálatas 1:10: nós ainda não somos servos de Deus. Amém? Amém. Diga comigo: se eu ainda procuro agradar a pessoas, eu ainda não sou um servo de Deus. Importa agradar ao Senhor. Amém. Importa obedecer a Deus. Amém? Amém. Eu falei esse negócio de família, é até interessante você pensar numa coisa. Jesus disse que Ele veio trazer a espada dentro da própria família e colocar filho contra mãe e pai, marido contra mulher. Você sabe como isso acontece? Alguém sabe? Quando um quer servir e o outro não deixa, tem uma espada no meio. Está entendendo isso? Amém? Amém. Isso aí em relação ao homem e mulher. Uma vez eu tinha uma situação de uma irmã que ela queria muito dar o dízimo no Senhor e ela dava escondido, que ela queria muito fazer isso.
E um dia o marido descobriu e quase bateu nela. Ela conversou comigo e falou: você não precisa entregar, mas olhe pelo seu marido, que Deus fala que o marido que impedir a mulher de servir a Deus, Deus trará juízo sobre ele. Então às vezes é dentro da própria casa, irmãos. Amém? Amém. E a gente precisa ter esse entendimento, não abrir concessões no mundo espiritual. Amém? Amém. A última coisa que eu quero falar com vocês hoje, a quarta lição. Nós servimos a Deus em fidelidade sempre quando colocamos toda a nossa esperança no Senhor. Está aí atrás. Daniel 3,17 ele diz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Os caras tinham uma certeza que Deus podia livrá-los, estavam numa esperança. Aí depois Daniel, ele vai orar, e há um detalhe lá no finalzinho, que quando os caras estão orando, olhando Daniel, diz assim: então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. O que você costuma fazer naquele dia bem terrível? Você costuma murmurar? Não murmura, porque a palavra fala que a murmuração traz destruição. Quando você abre a tua boca para murmurar, e murmurar não é praguejar, viu, irmão? Ai, que praga, que peste, oh Deus! Não, murmurar é você falar baixinho muitas vezes, né? Ai, não entendo porque isso me acontece. Você está murmurando. Quando você, não é, tem por costume se afastar da igreja, tem gente que tem costume de se afastar da igreja quando começa a passar com luta, problema. Ele acha que o problema é a igreja. A culpa é que ele está na igreja. E vão acontecendo coisas. Entrega os pontos, né? Questiona a Deus. Lembra de Jó? Jó questionou a Deus. Como é que pode o Senhor? Jó teve esse tempo na vida dele. Mas para ensino nosso até, porque lá no 42 ele vai assim: questionei o Senhor, mas eu falei de coisas que eu nem conheço, maravilhas que eu nunca imaginei. Como é que argumento nós temos contra Deus, irmãos? Eu passei recentemente, vocês sabem, a maior dor da minha vida. E só uma coisa eu pude pedir: Deus me ajuda, que eu não está doendo demais. Doeu muito, irmãos. É uma dor que quem já passou sabe que dói muito lá dentro. Eu já vi gente perguntando por que Deus permitiu, por que Deus não sei o quê, por que Deus não fez, por que Deus não curou. Eu só tinha certeza de uma coisa: Deus faz todas as coisas da melhor maneira possível. Amém. Então como que a gente reage? Daniel não cedeu à pressão. Os amigos dele não cederam à pressão. Pelo contrário, quando eles viram a impotência deles diante da situação, o que eles fizeram, irmãos? Foram pedir ajuda de Deus. Pedir ajuda de Deus. Nós já tivemos estudos aqui, já falamos que na nossa oração, Deus nem sempre vai responder como nós queremos, mas Ele sempre responde e lhe dá conforto no nosso coração. Amém. Filipenses 3,19 diz que quando nós oramos e levamos nossas causas a Deus, com orações e com súplicas, Deus nos dá algo em troca. Nos dá a paz que excede todo entendimento. Essa paz não me permite ficar desorientado, só me permite uma coisa: esperar no Senhor. A sua vida de fidelidade, né, era demonstrado por essa esperança. O próprio rei, no caso de Daniel, ele tinha uma esperança. Daniel, eu também estou aqui orando. Olha como o testemunho de alguém é, irmãos. O cara fala: Daniel, estou aqui fora. Ele plantou jejum também por Daniel. Veja como a vida de Daniel está mudando a vida das pessoas ao redor dele. Sua vida tem que mudar a vida das pessoas ao seu redor. Amém. Você tem que ser instrumento de bênção para as pessoas ao seu redor. Amém? Amém. Tanto para benefício delas, para ter o próprio benefício no dia que você estiver passando por uma luta. Ter alguém que olha para você e fala: esse é servo de Deus, e eu vou entrar na guerra dele, com ele, para que Deus lhe dê vitória. Amém. Será que nós temos pessoas assim, irmãos? Será que nós somos assim uns com os outros? E diz que o rei começou a orar por Daniel, naquela mesma esperança de que Deus o salvasse.
Romanos 8,18 diz assim, ó: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabe o que aconteceu depois de tudo aquilo na vida dessas pessoas? Houve uma glória maior, e há uma glória de Deus maior, reservada para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Mas nós precisamos avançar para as coisas superiores. Lá em Hebreus 6 vai dizer: Deus espera de nós um posicionamento de quem quer viver coisas maiores, superiores. Você se posiciona e Deus te honra em nome de Jesus Cristo. Amém. Não nos coloquemos mais na posição de gente que é escrava. Irmãos, Daniel estava ali como escravo, mas não se comportava como um escravo. Ele não era escravo. Você pode estar passando por uma luta, um problema, uma dificuldade financeira, conjugal, de saúde, o que for, mas você não é isso. Você é um servo de Deus. Na tua vida há o Espírito Santo de Deus e há unção para mudar todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Você crê mesmo? Amém. Então levanta a mão e diga: sobre a minha vida, o poder de Deus, o Espírito Santo e a unção de Deus para reverter todas as coisas que são contrárias na minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vai reverter em nome de Jesus. Essa é a confiança que nós temos, irmãos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos dará em nome de Jesus. Amém. Então, nosso interior, alguma coisa precisa mudar. Romanos 12, lá no finalzinho 31 diz: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas coisas não estão escritas, irmãos, como palavras para soar na nossa mente, a gente ficar repetindo como um mantra na nossa vida. Não, é para o nosso dia a dia de guerra, de saber que nós temos lutas nesse mundo, mas nós temos um que é maior conosco em nome de Jesus. Amém. Que as pessoas podem até nos tirar. Lembra que Nabucodonosor falou: quero ver qual é o Deus que vai te livrar. Talvez a tua luta esteja dizendo para você: quero ver você sair dessa. Na hora de você começar a falar para ela: o Deus que eu sirvo, se Ele quiser, Ele pode me livrar, mas você não vai mais ditar essas coisas na minha vida. Amém. A Duda estava assistindo o filme Quadro de Guerra, lembrei agora hoje, daquela parte lá, quando a mulher que, não a senhorinha, a outra mulher, ela se levantou um dia, quem já assistiu vai lembrar, ela se levantou um dia e começou, estava no quarto, ela não, orando? Ela estava no quarto orando e falando: Satanás, até hoje você tomou a minha mente, até hoje você ditou o que eu ia fazer. Volta para o teu lugar, volta não sei o que, porque eu tenho sangue de Cristo, eu tenho enfrento o nome de Cristo. Mais ou menos isso. Irmãos, foi ali a mudança. Enquanto você deixar as coisas ditarem como você vai andar, o que você vai ser uma pessoa medíocre espiritualmente. Uma pessoa espiritualmente pequena. Você fica muitas vezes orando ou até cantando que eu diminua para ele cresça, mas você precisa deixar ele crescer de verdade. Não torne Deus o teu tamanho, mas queira chegar no tamanho de Deus. Deus nos deu uma porção dele que é pequena, mas a nossa vida, se a gente deixar se guiar por ela, ela é o suficiente para fazer um estrago no inferno, que é o Espírito Santo. E olha que a gente não tem o Espírito Santo nem na plenitude, porque nós não suportaríamos. Deus nos dá tudo sob controle. Mas a gente precisa entender isso na vida desses homens. Fidelidade a Deus em todo tempo é a diferença na nossa vida. Amém. Amém? Para encerrar, abre lá em Daniel 6, no versículo de número 19. Acharam? Amém. Isso aqui fala do rei, amigo de Daniel. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, o cara nem chegou lá ainda, o cara estava chegando perto. No caminho, começou a gritar. Chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente... Irmão, olha a palavrinha de novo. Qual é ela?
Continuamente. Pôde livrá-lo dos leões? Vamos ler aqui o que você vai dizer para as tuas lutas? Vamos lá. Diga, eu responderei. Eu responderei. O rei vive para sempre. O rei vive para O meu sempre. Deus enviou o seu anjo. Meu Deus, o seu Vamos ler junto, vai, no mesmo tempo. Vai lá. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó Rei. Aleluia. Deus vai te exaltar por isso, que não haja sobre a nossa vida nenhuma culpa diante do Senhor. E naquilo que são resultado das nossas fraquezas e pecados, que o sangue de Jesus nos justifica a tua vida e a minha vida. E ao olhar para nós, Deus nos veja como viu a Daniel, justificado em nome de Jesus Cristo. Aí continua dizendo, no versículo 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Aleluia. Você vai sair de qualquer situação ileso em nome de Jesus, pois ele tinha confiado no seu Deus. Você confia em Deus assim, irmãos? Amém. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. Olha como é dura a vida do incrédulo. Ele se mata e mata a família junto. O incrédulo destrói a si mesmo e a sua família. Cuidado que não haja em você nenhuma raiz de incredulidade. Amém. Amém? Amém. Para que você não se mate e não mate a tua família. Depois continua dizendo: e antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Aleluia. Pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Aleluia. Oh meu Deus, eu fico, irmãos, Jesus, o seu domínio jamais acabará. Vamos ler o 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou, aleluia, diga agora o seu nome. Ele livrou, Manuel, do poder dos leões. Ele vai te livrar, irmãos, e ainda vai te prosperar. Ó, o 28. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro Persa. Você vai prosperar na mão do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus há de abrir portas nos teus caminhos em nome de Jesus. E hoje, até hoje, tudo aquilo que tem feito resistência na tua fidelidade ao Senhor, você vencerá em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé. Fidelidade sempre. Foi interessante que na sexta-feira eu não pude estar na oração, não tinha condições. Aí eu falei: Cíntia, hoje é você que vai pregar. Ai, bispo, eu. Cadê ela? Está lá atrás. Filha, é você, ela veio. Aí no domingo, eu estava de manhã estudando a palavra. A pastora falou: você vai pregar? Eu falei: o altar é o meu lugar. O altar é o meu lugar. Nada pode impedir a minha aliança com Deus. Outras decisões também difíceis. Vocês pensam que é fácil estar aqui? Dirigindo, coordenando, abençoando vocês? Requer escolhas. Mas nada e ninguém me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos levantar nossas mãos, como você quiser, desejar. Ore no teu lugar primeiramente. Depois nós vamos orar, porque se Daniel foi capaz de vencer suas lutas com fidelidade em todo o tempo, eu e você nós vamos vencer também. As do presente e as que ainda virão, nós vamos vencer. Porque Daniel venceu com essa fidelidade. E tudo que Deus nos pede é fidelidade. E isso é algo que vem de uma decisão nossa. Quando a gente se abre para o derramar do Espírito Santo de Deus, e Ele planta essa fidelidade em nosso coração.